Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Deleon Peta e você está escutando o programa Geopolítica Obscura, do canal Geopolítica Mundial. Um podcast que tem como objetivo trazer pessoas especializadas em temas estratégicos, fugindo das mesmices, do consenso e dos padrões repetitivos da grande mídia, ajudando a entender os processos, os atores e as forças que moldam o nosso mundo e escrevem o nosso futuro, inspirando as pessoas a pensar diferente sobre os temas mais estratégicos e relacionados à geopolítica que existem hoje. E a nossa convidada hoje é Alice Lopes, que é graduada em Relações Internacionais e em Economia. Hoje, atuando como economista, é especializada em Oriente Médio e recentemente realizou uma pesquisa de campo no Afeganistão. Como foi essa viagem e como fazer essa viagem, o que ela aprendeu do Talibã e dos afegãos que não é mostrado pela mídia, ela vai mostrar aqui para nós no Geopolítica Obscura. Alice Lopes, obrigado por você estar aqui, é um prazer enorme estar conversando com você. E eu convidei a Alice Lopes para participar desse programa porque ela teve uma experiência muito específica, muito interessante para o meu ponto de vista, que é a do... Deixa eu dispensar isso aqui. Que é o fato de que ela é uma das poucas pessoas que fez uma pesquisa de campo lá no Afeganistão e teve contato com o Talibã e conversou, conheceu como que funciona por dentro. Então é uma experiência que eu acho muito rica para o público em geral, especialmente no Brasil, que não está tão acostumado com pesquisadores que fazem pesquisa de campo. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Eu valorizo muito pesquisadores que põem a mão na massa e vão para campo mesmo, e não fica só na biblioteca e pegando bibliografia. Então, Alice, muito obrigado por você compartilhar com a gente a sua experiência e sinta-se à vontade para falar o que você bem entender. Muito obrigada, Deleon. É um prazer estar aqui com todos, né? Eu acho que é uma troca que vai ser uma troca muito legal nesses minutos que a gente vai ficar aqui. E a ideia, de fato, é compartilhar, né, essa experiência que eu tive no Afeganistão. Eu preparei uma apresentação porque quando a gente fala de um país tão distante, imagens são sempre bem-vindas, né? A gente vê tanto documentário, fotos, e a gente fica tentando saber se aquilo realmente retrata a realidade ou não, né? Eu tive ali as minhas impressões, é uma impressão particular, única, né? Eu acho que até mesmo se um dia eu voltar ao Afeganistão, eu não vou ter a mesma visão, porque é um país, primeiro, que muda, né, recorrentemente, não é um país homogêneo, e tem ali as suas contradições. E, Alice, Claro. deixa eu te perguntar, calma. Primeiro eu quero apresentar você para o público. Fala um pouquinho da sua carreira, por que você escolheu esse tema de pesquisa, e aí se apresenta um pouco para a gente. Como que foi essa jornada? Perfeito, então tem até uma página aqui de introdução, né? Então, meu nome é Alice, eu tenho 27, quase 28 anos, né? Faço aniversário aí em fevereiro. Feliz aniversário, daqui a pouco então. Daqui a pouco, já tá virando. Eu sou formada em Relações Internacionais e também em Economia pela Universidade Federal do ABC. A universidade ela tem 2 campi, né? Um em Santo André, um em São Bernardo, e eu fiz ali a minha jornada em São Bernardo. Eu tenho uma formação que eu vou dizer super interdisciplinar. Desde que eu cheguei na universidade, eu comecei a buscar projetos de iniciação científica, formatos assim, para realmente eu me introduzir em alguma temática e me aprofundar. Desde muito criança, assim, eu já tinha um interesse por Oriente Médio. Uhum. É difícil, acho que, traçar quando foi, se teve algum episódio específico que falou, nossa, esse foi o marco aqui da minha vida. Mas eu acho que foi aos poucos, né? Então, eu tinha 5 anos quando teve aquela novela O Clone. Parece, assim, um pouco... Mas foi um grande sucesso aqui no Brasil, né? Numa época que a gente não tinha internet, não tinha muitas... outras opções ali. E foi um marco, e eu comecei a olhar para o Oriente Médio como um país, né, como um local, né, assim, muito misterioso, porque na escola a gente, né, aí os anos foram progredindo, a gente não tem um estudo muito profundo de Oriente Médio, a gente passa ali por Egito Antigo, passa por alguns aspectos, né, de
antigas civilizações, mas quando chega na hora de você estudar de fato a modernidade, a contemporaneidade, você não tem esses insumos. Então eu ficava, poxa, mas como, né, depois do Egito Antigo, como é que as pessoas vivem lá, como são os governantes no Egito, ou no Afeganistão, que a gente só estuda ali o 11 de setembro, o que as pessoas de lá têm para falar? Então era um problema que me permeou, né, e ainda me permeia a minha vida, assim, eu queria entender de fato como são essas civilizações, porque a gente recebe alguns pequenos fragmentos, né? E isso não parece um quebra-cabeça completo, né? Aquele quebra-cabeça que fica faltando peças. Então, na faculdade, eu comecei estudando, foi o primeiro artigo que eu publiquei, foi, né, que eu apresentei, foi sobre o Estado Islâmico. Depois eu fiz, de fato, uma iniciação científica sobre o plano Visão 2030 da Arábia Saudita, né, um plano para modernizar a economia. E, né, posteriormente, eu, de fato, estudei sobre o Talibã. Né, fiz um recorte ali mais no âmbito econômico, estudando desde o Talibã de 1996, que ficou ali de 96 a 2001, e depois, mais recentemente, essa volta, né, ou que a gente coloca como ressurgimento do Talibã, né, que é uma palavra que é difícil dizer que é ressurgimento, porque por onde estava o Talibã durante esses 20 anos de estado de ocupação americana, né, no Afeganistão? E foi um ponto que eu tentei problematizar, né, porque a gente viu em 2001, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, alguns foram mortos, muitos escaparam ali para o Paquistão. Mas aí a gente ficou sem insumo, né? Sem entender onde que estava todo mundo, onde que estava o Talibã, de fato, o que eles estavam fazendo, se eles estavam arquitetando alguma coisa para voltar ao poder. E aí a gente, de fato, viu em 2021 que eles voltaram ali para o Afeganistão. Você foi que ano para o Afeganistão? Eu fui o ano passado, em outubro. Tem poucos meses, então, assim, eu ainda estou digerindo tudo que eu vivi ali, né? Fiquei no Afeganistão durante 11 dias. É pouco tempo, né, para um país que é grande. A gente pensa, não é tão grande, não tem dimensões continentais como o Brasil, mas é um país ali, talvez analogamente ao estado de Minas Gerais, assim. Então é um país bem grande, com várias províncias, super montanhoso ali, e é um país, assim, fascinante, assim. E eu acho que na minha apresentação aqui, eu vou dar tanto essa visão, né, um pouco mais histórica, mostrar aqui as minhas impressões, mas também, eventualmente, dar dicas para quem também queira eventualmente se aventurar ali pelo Afeganistão, né? De repente tem alguém também que tenha interesse, e eu acho que é uma visão pessoal, né? Mas... E Alice, você tem tantos países no Oriente Médio que seriam mais fáceis de ir, né? Dubai, por exemplo, seria uma moleza você fazer uma pesquisa em Dubai, seria tranquilo, seria luxuoso, caro, mas seria luxuoso. Mas você escolheu um dos países mais difíceis, além de ser desconhecido, mais difíceis de acesso mesmo. Por que você quis algo tão específico, assim, essa coisa tão detalhada? Eu acho que foi, de fato, para me desafiar também. Porque a gente tem tanto talvez esse estigma de que a mulher num país como o Afeganistão, ela não tem os mesmos direitos, elas não têm as mesmas oportunidades, direitos às vezes que são violados de sair na rua, né? Então eu realmente queria entender e ter essa visão. Eu já estive, né, nos Emirados Árabes por mais tempo. Em 2018 eu fiquei um mês, não só em Dubai, mas eu visitei os outros Emirados. Eles têm 7 Emirados ali, então muito diferentes uns dos outros. Então, Ajman, Sharjah, e também fui no Egito, né? O Egito, e aí eu fui no Egito esse 2023, né? Esse ano não é esse ano, mas no início de 2023, assim, para conhecer, né? Também eu acho que tudo, o Oriente Médio como um todo, ele faz parte, eu acho que do meu grande, acho que o grande objetivo, assim, de vida, de realmente poder ter uma construção do que é o Oriente Médio, né? E eventualmente aí no futuro publicar um livro, publicar algo que seja relevante para compartilhar também. E você foi sozinha? Fui sozinha para o Afeganistão.
E assim, para ser muito sincera, eu fui, né, para o Afeganistão, aliás, eu fui para Emirados porque eu precisava retirar o visto. Nos Emirados, né, como a gente sabe, não tem nenhuma representação diplomática no Brasil do Afeganistão e vice-versa, então não tem como eu ir num consulado solicitar um visto ou solicitar online. Então eu realmente precisei buscar um dos poucos consulados que estão em operação atualmente, que é um deles é o consulado lá em Dubai, para tentar esse visto, né? E eu fui para Emirados, eu tinha meu voo aqui já marcado, mas eu fui com uma pasta cheia de documentos, assim, imaginando milhões e milhões de perguntas que eventualmente me fariam, mas de fato foi muito tranquilo, fui super bem recepcionada ali no consulado, recebi um visto na mesma hora, assim, em alguns minutos, e aí sim eu comprei a minha passagem para Cabul. Então eu saí do Brasil sem ter a certeza 100% de que eu conseguiria ir para Cabul. Mas você tinha já feito, digamos, um estudo prévio de como que seria o passo a passo, conversado com fontes lá, ou você meio que foi de aventura mesmo e vamos ver o que acontece? Eu fiz, né, um estudo prévio, contactei o consulado, comentei que eu gostaria de ir, eles falaram que não tinha nenhum problema, então, assim, eu fui com essa informação, com esse e-mail que eu tinha entrado em contato, mas a gente sabe que muda, as coisas mudam, né, regras mudam muito rapidamente no Afeganistão. Então, se eventualmente um ministério fala não estaremos aceitando turistas a partir da semana tal, pode acontecer, então eu fui com esse risco, mas eu já tinha realmente me programado, assim, contactei, né, um guia para me ajudar, né, em muitos aspectos ali no Afeganistão, sabia os locais que eu gostaria de visitar previamente, hotéis, então eu realmente fiz um estudo prévio para também, né, não ter toda a decepção, e decepção tanto, né, do desejo, mas também financeira, né, porque infelizmente não dá para dizer que cruzar o Atlântico é muito barato, né? Não é, infelizmente. Ainda mais depois da pandemia também, né? Ficou mais caro ainda, né? Sim, é uma situação E no triste aí. Egito, porque assim, uma coisa que eu costumo ver o pessoal da área de turismo até mencionar pro Egito, aliás, para a África do Norte como um todo, só que alguns mais do que outros menos, que é a questão assim, não é bom uma mulher viajar sozinha para esses países, porque tem literalmente risco de sequestro mesmo, na melhor das hipóteses. Assim, tem muito disso, eles aconselham sempre andar em grupo. Teve esse problema quando você foi pro Egito? Sei que a gente vai falar de Afeganistão, mas eu queria já aproveitar que você falou do Egito, comentar isso também. Não, perfeito. Egito eu fui com a minha mãe, então, mas também nós não, nesse caso de Egito, a gente nem contratou guia, a gente foi por conta mesmo. O Egito eu sempre ouvia a mesma coisa. Todo mundo que eu perguntava, pessoas que até passaram mais tempo no Egito, me aconselhavam a realmente buscar uma agência de turismo. E a gente falou, não, vamos sozinha, vamos tentar, porque eu gosto muito dessa aventura, né, de me programar. Mas felizmente, assim, eu tive uma experiência muito positiva ali no Egito. Eu acho que essa experiência ela só me fortaleceu e me ensinou, né, pontos que eu deveria utilizar em próximas viagens. Acho que um ponto essencial é você, nos primeiros dias, né, no primeiro dia, não vai querendo fazer tudo. Senta num café, observa como as pessoas agem. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que talvez eu tenha uma facilidade, talvez, enfim, acho que o fato de eu talvez me parecer um pouco com as pessoas de lá, ou elas dizem que Eu ia comentar pareço isso até, que você árabe. poderia passar por nativa. Isso, as pessoas, muitas vezes elas me endereçavam como nativa, até mesmo no Afeganistão. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estava no aeroporto, a pessoa falou, não, você não é aqui na sala de imigração, você vai por ali. E falando no idioma deles. Eu falei, não, eu sou brasileira. Ele falou, você é brasileira? Assim, então, eu tive essa sorte, né? Porque o que eu notei foi isso. Muitas vezes, eu me camuflava. E eu achei que foi uma estratégia muito válida, né? Até usar as roupas tradicionais. Em momento algum, por exemplo, eu pensei, não, eu vou com uma camiseta e uma calça e é isso aí. Não, eu nem passou pela minha cabeça,
porque justamente o Egito me mostrou isso. Por exemplo, eu estava nas pirâmides e eu estava com uma roupa totalmente brasileira, enfim. E aí, em algum momento, surgiu crianças de todo lado querendo tirar foto. E eram muitas crianças. Minha mãe teve que me puxar, assim, porque tinha muita gente querendo tirar foto. Assim, imagina se eu estivesse sozinha no Afeganistão, as pessoas notando que eu não era de lá e passar por uma situação dessa, né? Assim, tudo bem que ali foi uma situação de crianças, enfim, mas a gente não sabe. Não pode subestimar, claro. Não pode subestimar, né? Tanto roubos, né? Aqueles pickpockets, né? Que às vezes você tá distraído, pega ali na sua bolsa o celular, enfim. Isso tem em todo lugar. Eu acho que não é só no Afeganistão, não é só no Egito. Muita gente também na Europa também passa por isso, né? É óbvio, né? Guardadas as proporções, assim. Mas o Afeganistão você tem que ter em mente os riscos. Eu acho que isso é o importante. E aí, então, como que você tem as fotos de como que você fez esse processo? Tenho essa sim. Eu jornada? acho que a ideia assim é ir mostrando, né, o que a gente tem aqui Por favor, por favor. Eu acho que eu gostaria primeiro de começar falando sobre algumas dicas de viagem. Eu não sei quem aqui tem interesse, enfim, mas eventualmente pode ser útil para alguém, assim. Como eu comentei, não tem nenhuma representação diplomática aqui no Brasil, então faz necessário ir até algum dos consulados. Eu sei que hoje operante tem ali na Turquia, Arábia Saudita, né, os países limítrofes do Afeganistão, inclusive Emirados Árabes. Né? A facilidade dos Emirados Árabes é que aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem um voo direto e diário ali pela Emirates, então é uma forma mais fácil de você ir até Dubai e conseguir ali ir ao consulado. O visto foi muito prático, né? Assim, os documentos que eu precisei apresentar foram passaporte, foto 3x4, uma ficha ali com dados pessoais. Esse ponto, né? A carta convite. A carta convite, ela é algum nacional, né? Eu pedi para o meu guia de fato fazer essa carta convite, mas pode ser um hotel que você está se hospedando, o próprio Ministério de Turismo, né, do Afeganistão também eventualmente pode, né, te convidar, e tem essa taxa, né, um pouco salgada aí de $130 para a emissão do visto, né, eu acho caro, assim, Sim, é caro. É bem caro, assim, por exemplo, do Egito, se eu não me engano, foi $25, né, então é bem diferente, assim. Mas não foi preciso nenhum outro documento, assim, comprovante de vacinação, reserva de hotel, passagem aérea. Então foi, de fato, assim, algo bem, bem tranquilo, bem mais tranquilo do que eu imaginei. E demorou muito? Não, foi em 1 hora, né? Eu cheguei, faltavam alguns documentos, por exemplo, faltava foto 3x4, eles falaram, não, aqui 100 metros daqui tem uma lojinha que faz essas fotografias, você vai lá, retira. Então, assim, foi em 1 hora, e aí aquela felicidade, né? Agora sim eu posso marcar meu voo. E aí foi a etapa de marcar o voo de Dubai para Cabo. E aí eu vou colocar. Esse aqui é o aeroporto de Dubai, mas aqui o voo de fato para Cabo. A Cannair, na época, né, para 3 meses atrás, não é tanto tempo, mas a Cannair era a única empresa aérea que estava operando. Atualmente, eu vi que a Fly Dubai, que era uma companhia que já atuava, né, nessa rota, voltou a atuar. Ela tem voos diários em 2 horários, né, inclusive, para Cabo. Então, é muito curioso, né? Quando a gente pensa, não, tem 2 voos diários, agora são 4, É bastante, de Dubai, né? para Cabo. É muita coisa, né? Ela é da onde essa. Ela é de Dubai mesmo, essa companhia aérea? Eu não conheço. A Cannair é do Afeganistão. Ah, E é aí a afegã. Fly é afegã. E aí a Fly Dubai é de Dubai mesmo. Os voos ali são em torno de $600 a ida e a volta. E eu consegui, né, mesmo através da internet, eles têm um portal, fazer a compra do voo sem maiores problemas. E é uma companhia normal, assim, muita gente pode pensar, nossa, será que é um avião super antigo? Será que é tudo sujo? Não, é uma companhia normal, inclusive aqui tem algumas fotos. Na volta, né, voltando de Cabo para Dubai, eles me colocaram na primeira classe, então me deram um upgrade ali. Nunca consegui um upgrade na vida, foi a primeira vez. Eram aeromoças mulheres? Porque nessa. Tem os dois, tem homens e Tinha mulheres, homem e mulher, assim. tá. Sim. E
E é um voo rápido ali, de 2h40, 3 horas. E é um voo bem tranquilo. A única diferença mesmo que eu vou ressaltar aqui é que essas telinhas que estão ali na poltrona, elas de fato estão desligadas. Por conta justamente, né, dessa legislação do Talibã de proibição de séries, filmes, músicas, revistas, enfim, todo esse conteúdo, digamos, mais ocidentalizado, ele não é permitido. Uhum. E aí, né, assim, você vê que na foto eu tô com, né, sem o véu, com uma roupa, digamos, mais, né, ocidental, mas quando você pousa em Cabul, é importante você colocar, de fato, o véu, a roupa. Eu vou comentar um pouco mais sobre a indumentária das mulheres ali. Alguém orienta lá no aeroporto ou você que teve esse eu tive o cuidado de ler, cuidado? né, Ah, antes. tá. Ninguém precisou falar nada, você já foi e colocou. Não, já fui, coloquei e foi isso mesmo. E aí, bom, acho que esse é o aeroporto internacional de Cabul. A gente viu, acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro viu aquelas imagens muito tristes quando a gente teve ali a volta do Talibã, as pessoas tentando escapar, né? A gente via ao redor do próprio aeroporto internacional várias pessoas ali tentando acessar. E hoje é aeroporto normal, não teve... ele é super bem protegido, né? Assim, você vê guardas por todo momento, é super bem, de fato, protegido. Né? E é bom o aeroporto? Infraestrutura? É um aeroporto bom, assim, tem casas de câmbio, tem cafés, é óbvio, né? Não dá para comparar com o aeroporto de Dubai, o aeroporto aqui de Guarulhos. Acho que nenhum dá, né? Mas assim, é um aeroporto sem atrasos, assim, para mim, eu acho que o principal é isso, né? Você não ter atrasos, você ter um bom banheiro, um bom toalete ali, e cafés, né, se você precisar. Mas todos esses elementos existiam ali no aeroporto, então para mim foi ótimo. Uhum. Atendimento super rápido, enfim. Tem táxis também, né? Então, eu acho que uma dica, né? Trocar o mínimo de dinheiro possível ali no aeroporto, porque taxas de aeroporto de câmbio são as maiores, então trocar só o dinheiro ali para o táxi, enfim. Mas eu tive toda a comodidade de ter uma pessoa que também me ajudou, então nesse ponto foi bem tranquilo. E aí cheguei, né, em Cabul. Agora era hora de ir pro hotel, de me organizar, enfim. Eu acho que, assim, impressões é sempre importante, né? Eu vou falar um pouco aqui das impressões. Aí, não sei se vocês ouvem aqui o áudio, mas... Não tá ouvindo, não. Acho que não. Não. Esse é o dinheiro deles? Esse é o dinheiro deles. Eu mostrei aqui. Esse é um dos mercados ao ar aberto que você consegue, de fato, trocar dinheiro, fazer essas compras. Mas, obviamente, eles têm tanto esses mercados ao ar aberto que eu acho que a gente sempre vê isso, né, nas notícias, enfim. Mas eles têm lojas em shoppings, tem lojas, né, mais organizadas. Tem também. shopping lá? Tem shopping. Olha. Tem shopping, inclusive parques de diversão ali para as crianças. Assim, eu fui num que rodava, aquelas coisas de rodar, eu fiquei morrendo de medo. Eu tô num brinquedo do Afeganistão. Eu olhava e falava, gente, não é possível. E aqui o dinheiro assim, ele fica exposto e ninguém mexe. Ninguém mexe, fica exposto. Eles têm esses carrinhos, né? Então, eu fui justamente nesse câmbio porque era mais conveniente, assim, a taxa era melhor, então. Mas isso foi no mesmo dia do que você já chegou já ou foi depois? Cheguei e já troquei o dinheiro, né? Fui fazer... Mas aí você chegou lá no aeroporto, você falou que teve uma pessoa que ajudou você, deu umas orientações. Sim. E aí... Pode falar, por favor. Não, ele me levou até o hotel, eu deixei as malas e aí a gente foi procurar fazer todos os trâmites. Ele era o seu guia já ou ainda você não tinha encontrado? Era meu guia. Já era o guia. Ah, então ele já estava te esperando no aeroporto já. Sim. Tá, então você já estava mais ou menos já direcionada, não estava, como posso falar, deriva, né? Já sabia mais ou menos. Tá, ok. Porque assim, é possível ir sozinho, acho que é até um ponto que eu gostaria de ressaltar, é possível, mas tem um grande problema que eu vou dizer que é a língua. Nem todo mundo fala inglês. É possível encontrar pessoas, sim, que falam inglês, mas
Eles têm uma língua que é o pashto e o dari, né? O dari seria uma variação do persa iraniano. E só que assim, até um problema que eu falo assim, não, eventualmente você usa ali o Google Tradutor. Eu pensava antes, né? Vou usar o Google Tradutor, vou colocar ali o áudio. Infelizmente, o Google Tradutor, tanto para o persa, tanto para o pashto quanto para o dari, eles não têm o áudio, né? Não tem ainda toda aquela instrumentalização que a gente tem para espanhol, né, alemão, enfim, para todas as outras línguas. Então você fica muito restrito, você só vê aquelas letras lá do alfabeto árabe e fala, nossa, e agora, né? E fica dependente de uma conexão com a internet também, né? Sim, sim. A internet é um ponto, assim. Você teve que comprar Eu chip lá ou foi. Não precisou? comprei chip. Internet, tem várias operadoras de internet lá, inclusive. A melhor, assim, falam que pegam em todos os lugares, mas a questão do chip foi até, inclusive, um problema que eu tive, porque uma semana atrás o Ministério de Tecnologia, enfim, de Informação ali, tinha emitido uma nota, né, uma proibição de venda de chips para estrangeiros, por medidas de segurança. E eu tive que procurar com muito afinco, porque eu não queria ficar sem chip, né, Claro. assim. Mas consegui, sim, ter uma internet, funcionou perfeitamente. O que eu notei de curioso é que eles usam 2 celulares. Então, eles usam um smartphone, onde que eles eventualmente se conectam à internet, e um celular pequeno, aqueles celulares antigos, porque vários locais do Afeganistão não pega sinal de internet, mas pega sinal de telefone. Então, eles têm 2 celulares. Isso é muito curioso, Sim, assim. sem dúvida. Por favor, continua. Perfeito. Então, eu queria falar um pouco aqui, vou passar um pouco dos slides, mas sobre algumas dicas de viagem, assim. Hotéis, né? Hotéis tem dos mais variados. Eu lembro que eu pesquisei hotéis antes de fato ir para o Afeganistão, né? Então, naquele Booking, né, no famoso site Booking, eu olhei lá, tinha o Cabo Serena, tinha o Intercontinental, que são os hotéis mais caros ali do Afeganistão. Então, tava falando de diárias em torno de US$ 100. Eu falei, nossa, vai ser uma viagem muito cara. Moderadamente caro. E aí eu falei, não é possível que não tem outro tipo de hotel. Aí o meu guia foi, né, ele chegou até a visitar os hotéis antes para se certificar de que eram ok. E aí encontrei hotéis por uma média ali de US$ 15 a diária. Então, realmente Nossa! consegui acessar hotéis ali por US$ 15 lá no Afeganistão. E deixa eu te perguntar, o guia, como que você conheceu, como você conseguiu descobrir esse guia? Já conheci há muito tempo, assim, porque desde antes do Talibã, né, ter assumido o poder, era um lugar que eu queria visitar. Então, por volta de 2019, por exemplo, eu fui procurar informações sobre como viajar para o Afeganistão. E aí teve toda a confusão, né? Teve todo aquele caos que a gente viu nas telas e eu não consegui ir. Mas é uma viagem que eu já planejo há anos, assim. Então eu já tinha entrado em contato, comentado do meu interesse para, né, para ele me servir como guia e, enfim, Mas você tive que descobriu ele onde? postergar. No Facebook tem várias, assim, alguns grupos, né? Inclusive tem um grupo que ajudou bastante, que é tipo assim, Afghanistan Travelers, assim. Então tem Aham. algumas trocas de informações. Esse grupo que migrou depois até para o WhatsApp também foi bastante útil durante a minha viagem. Você tem ali uma série de confluência, né? Tanto pessoas que querem ir, que estão lá, como guias, né? Do país. Guias que ficam, sei lá, em Cabul, que ficam em Kandahar, enfim. Uma troca de informações bem legal, bem legal. Então, eu conheci através aí do Facebook, né? Me permitiu, na época, e entrar em contato e ter um pouco mais de visibilidade. Mas é algo muito fechado, né? A gente não vê ninguém falando, vou passar minhas férias no Afeganistão, assim. Acho que falta informação, né? Assim, com mais abertura. Sim, sem dúvida. E o hotel, ele passou então a lista para você dos hotéis que eram mais em conta. Sim, me passou 2 hotéis e aí eu conheci, né, logo quando eu cheguei, eu vi que era interessante, sim, tinha toda a infraestrutura, um quarto normal, com
enfim, com televisão, ar-condicionado, frigobar, todas as comodidades, assim, né? A gente pensa que por R$ 80, né, digamos aí, arredondando, não seria um bom quarto, mas de fato foi uma excelente Se for pela opção ali. foto que você mostrou, tá muito bom, né? Esse aqui é o de Kandahar. Infelizmente, eu não tirei muitas fotos no de Cabul. Esse aqui é o de Kandahar que eu fiquei. Ele foi um pouco mais caro, mas assim, acho que foi US$ 30, né? Em Kandahar as coisas são bem mais caras. Mas Mas tá, assim, parece excelente. bom o hotel. Excelente, assim, um hotel que tem essa vista, né, assim, tem todo um... Ele é basicamente, né, hotel barra um restaurante que as pessoas vão, né, os homens, né? Aí eu tenho que ser bem específica, os homens vão lá para assistir futebol, para assistir os esportes que eles gostam de acompanhar, ficam ali nessa área, nesse jardim, mas um hotel excelente, assim, com todas as comodidades. E o clima lá, ele é quente, frio? Como que era isso? Até isso eu pensei assim minuciosamente, né? Eu escolhi um mês que é outubro, que é um clima mais ameno. Tem uma grande variação, uma amplitude térmica muito grande, né? Assim, no dia, mas também durante o ano. Então as estações são bem definidas. Enquanto o inverno lá, ele realmente é um inverno bem rigoroso. Tem neve, né? Em vários locais. E aí eu falei, não, eu não sou essa pessoa que aguenta o frio a essas proporções, né? E principalmente considerando que nem todos os locais têm aquecimento. Então, assim, tem que ter isso em mente. E o verão, por sua vez, ele é bem quente também, né? Não dá para dizer que é muito quente quanto Dubai, porque eu não sei, mas Dubai realmente já é um desafio andar na rua. Dubai é outra coisa. Não dá pra você andar de dia, praticamente. Possível. Não dá. Assim, eu lembro que, por exemplo, eu fiquei pouquíssimos dias ali em Dubai, né, novamente. Mas eu lembro que, por exemplo, só de sair do hotel para pegar um táxi, os óculos eles embaçavam completamente. Nossa, é muito difícil andar em Dubai no verão, Sim. inverno, né? Eu acho que assim, época de ir para Dubai, querer explorar ali é dezembro, janeiro, fevereiro, são Que é mais épocas ok. tranquilo. E aqui Aí você as tá comendo passagens o quê? Que eu triplicam tô de vendo aqui a preço. comida aqui, eu tô curioso dessa comida aqui. O que que é que você tá comendo aqui? É uma espécie de um pastelzinho, né, frito. Eu acho que é o que mais aproxima uma panqueca, entre uma panqueca e um pastel, né? Uma massa ali frita feita de trigo. Ela é bem gostosa, assim. Nossa, e aí tem um bolo, é um bolo basicamente, né, como se fosse um bolo de festa, né, ali de pão de ló, com essa cobertura. É uma cobertura que eu já vi que era tradicional, porque eu fui no mercado, eles têm essa cobertura aí mais tradicional. E aí sempre, né, a todo momento é hora do chá, né? Então, Você eu que bebe sou muito chá. brasileira, bebe muito chá verde. Chá E aí verde, eu o sou chá do tipo chinês que bebe muito na China. chama de kauá, e eles colocam algumas outras especiarias, né, como cardamomo, enfim, canela. Olha É que um chá interessante. mais. Mas sem açúcar, né? Ele puro. Eles colocam, geralmente deixam o açúcar separado, né? Aí fica a gosto do cliente. Eu gosto de tomar puro, então. Mas assim, e eu pela manhã sou aquela pessoa que só funciona com café. Eu falei, gente, alguém consegue um cafezinho aqui pra mim? Eles Não tinha fizeram um café. café. Fizeram um café ali pra mim, deixaram ali na Ah. xícara. Foram Café é igual o maravilhosos. nosso mesmo. Eu pedi café preto, eles acharam muito estranho, porque geralmente tomam com leite. Olha, Mas acharam muito estranho então uma pessoa que toma café preto puro, mas enfim, eu falei, é o meu costume. que legal. E aí, essa foto é de Kandahar, né? Kandahar é o centro, digamos, o centro político das decisões políticas do Talibã. É uma cidade muito diferente no sentido de restrições. Então, foi um ponto que quando eu cheguei, né, eu saí de Cabul, que é uma cidade efervescente, as pessoas na rua, você vê mulheres, menor quantidade, sim, mas você vê, né, mulheres, enfim. Agora, em Kandahar, é uma restrição muito grande, assim. Eu lembro que quando eu cheguei, é, muito provavelmente alguma pessoa do Talibã, né, tirou uma foto minha de eu visitando os hotéis. Eu cheguei a visitar um outro hotel para me hospedar e preferi esse. Mas eles tiraram uma foto minha, sem eu saber, né, sem meu consentimento, e compartilharam ali nos grupos.
eu fiquei sabendo quando eu fui nesse hotel, que é o NFC, e aí o gerente me falou, olha, cuidado em Kandahar, porque tiraram já uma foto sua e me mostrou. A foto foi tirada em Cabul ou foi tirada em Kandahar? Em Kandahar, Deu quando eu quanto tava tempo de visitando. Cabul pra Kandahar? De carro, Esse imagino, né, que é, você foi. não, são 500 quilômetros Nossa, de é distância, longe. é bem longe. Cabul tá mais ali né, não vou dizer no norte, mas um pouco mais no centro, e Kandahar tá bem no sul do país. Eu queria, né, até inclusive viajar de carro, porque eu sou uma pessoa road trip, adoro essas aventuras, mas até o próprio ministério falou assim, olha, tá dando mais ou menos 18 horas de viagem, porque as estradas estão em reforma, não acho que é a melhor opção, e aí eu resolvi seguir, né, a dica e utilizei a companhia aérea, que aí não fui pela Canair, fui pela Ariana. A Ariana é uma companhia local que faz esses trajetos um pouco de longa distância, né, dentro do país, e aí eu comprei um voo para Kandahar, que foi o quê? 1 hora, nem 1 hora de voo. Bom, então acho que da parte dos hotéis eu vou mostrar ali a vista depois do meu hotel em Cabul, mas a ideia eu acho que falar um pouco mais de dicas de viagem, complementando isso, né? Eu falei tanto aqui do Ministério, né? Eu Deixa eu só. realmente. Uma pergunta. Por que eles tiraram foto de você? Eu não sei, eu acredito que existe muito essa preocupação, né? E aí é uma percepção minha, né? Não sei se é exatamente por isso, mas uma percepção de que eles têm uma preocupação com espionagem. Espionagem Ah, barra jornalista. Então, não é comum ver turistas. Eu vi turistas ali nos hotéis, mas é uma coisa muito esparçada, assim, é muito pontual. Então, eles têm sempre essa preocupação de que eventualmente algum turista possa estar se passando por um espião, né, por uma pessoa que vai trazer informações confidenciais. E, enfim, eventualmente acharam que eu também pudesse ser uma dessas pessoas. entendi. Por favor, pode ir. Perfeito. E aí, assim, dicas né, continuando nessa parte de dicas, né? Eu acho que eu falei muito ali do ministério que eu realmente fui. Logo no segundo dia, eu já pedi essa autorização escrita do Ministério de Informação e Cultura para poder sair de Cabul, né? Para poder explorar o Afeganistão. Alguns turistas não pegam, alguns turistas pegam. Eu achei, não, vamos fazer tudo certinho, porque evita qualquer problema, né? Me pediram essa autorização somente em Kandahar, eu visitei para outras províncias e não tive que mostrá-la, mas somente em Kandahar eles me pediram. O que mostra ali que é realmente uma província diferente, mais restrita de fato. Isso facilita, né? Eu acho que nos checkpoints. Tem vários checkpoints do Talibã, tanto dentro de Cabul, como nas rodovias, né? Eles eventualmente param os carros, tanto para né, verificar se tem alguma arma de fogo, para ver se tem algum elemento ilegal, né? Drogas, enfim. E eventualmente eles olham para uma pessoa que não parece de lá e perguntam, passaporte, não sei o quê. Eu tive essa sorte, né, que eu estava totalmente vestida, então eles pararam pouquíssimas vezes, né, assim, o carro e, enfim, foi bem tranquilo. E quando eles estavam Mas nesses checkpoints, que você via eles, soldados ali, era equipamento militar americano mesmo já. sim, Não era mais aquela imagem do afegão antigo, com o turbante, com a K-47 velha. Era equipamento americano moderno mesmo. tem os dois. Os checkpoints geralmente são equipamentos mais modernos, tem aquela M4, né, M4, eles vestidos né, com traje mais, Roupa de tática. fato, militar, de fato, com o rosto coberto, então, geralmente nos checkpoints. Mas tem vários talibãs que realmente é aquela imagem antiga, que eu até vou demonstrar uma foto ali mais à frente, mas realmente tem aqueles talibãs que ficam pelas cidades, pelos locais, e aí eles são turbante, AK-47 antiga, então tem os dois, e tem, obviamente, as pessoas que estão camufladas, né? Que eventualmente Sim. é uma das pessoas que tirou a foto minha ali, que eu não percebi, então tem pessoas camufladas também. Então É muito não dá para interessante você. isso que você falou dessa. Praticamente uma paranoia com espiões, né? Muito interessante É, isso. Mas que tipo de ameaça que
que poderia suscitar essa paranoia para eles, assim, de ter espião, assim? Você sabe me dizer? Olha, eu tive contato, né, no, com dois turistas, homens, no meu hotel. No hotel tinha vários turistas, mas o contato maior, assim, de conversar e trocar informações foram com dois turistas. Esses dois turistas homens, eles foram, de fato, apreendidos pelo Talibã por suspeita, durante o período que eu estava lá. Qual foi o motivo? Um deles estava andando pela cidade sem passaporte, e aí, quando o Talibã o abordou, ele não tinha passaporte, eles ficaram sem entender, então levaram ali para conversar. E o segundo, de fato, estava andando, ele estava de bicicleta, cruzando o país ali de bicicleta, foi uma loucura, né? Mas enfim, a gente tem de tudo. E ele estava sem essas permissões, né, do ministério, sem toda a papelada. Então o Talibã parou, pediu para ver as imagens, ele não quis mostrar, teve ali um argumento, né, as fotos, né? E aí ele ficou, acho que preso por um dia, né, no prédio de segurança. Porque, assim, eu acho que tem uma preocupação com a cultura, assim, no sentido de eles não eles pedem para que não tirem fotos de mulheres ou crianças, assim. Mas a gente vê, né, um zilhão de imagens ali, de aquela famosa menina afegana que virou aquela capa da National Geographic, que viralizou o mundo. Mas é um pedido deles para não fazer foto de mulheres, principalmente. Então ele tinha esse tipo de imagem na câmera, ele tinha fotografado mulheres, então o Talibã, de fato, pediu. Eu acho que tem as duas preocupações, a preocupação da espionagem, né? Eu acho que existe esse medo deles, de fato, caírem novamente, né? Eu acho que quem está no poder sempre tem esse medo de cair novamente, a gente não sabe quanto tempo o Talibã vai ficar novamente ali no poder. E talvez essa questão mais cultural, né, de não querer, né, de proteção das mulheres, enfim, não sei, talvez o nome que eles Do queiram tráfico de drogas você acha que utilizar. também? Olha, o tráfico de drogas é uma situação que eu acho, pode ser também. Eu acho que comigo foi até interessante. Quando eu estava voltando de Cabul para Dubai, no aeroporto de Dubai, eu fui uma daquelas pessoas abordadas que nem naquele programa Alerta Aeroporto. Mas não me abordaram ali no aeroporto com tanta amizade, assim. Foi bem. Não trocaram nenhuma palavra, simplesmente pediram para eu abrir minha mala, ficaram lá revistando. Eu tava com uma romã, que é a famosa ali do Afeganistão. Eles quebraram a romã pensando que tinha droga ali dentro. E depois pediram para passar pelo raio-x, né, para ver se não tinha nada dentro do meu corpo. Mas, enfim, foi essa só a situação, né, o parêntese. O Afeganistão, de fato, né, esse país que tem ali considerado o maior produtor de ópio, né, do mundo, né, eles têm grandes plantações de papoula. O Talibã chegou a erradicar uns 90%, né, de lá pra cá, né, desde que saiu dos Estados Unidos, né? Assim, eu vi nessas notícias, essas informações, não dá para saber se realmente é verdade ou não, porque eu também, essas áreas são super protegidas, não dá para você ficar entrando lá e vendo com tranquilidade, porque é algo que eles eventualmente querem deixar mais, né, para lá, né, deixar ali de lado. Mas é algo que é difícil porque erradicar totalmente, porque é uma fonte de dinheiro para eles muito grande, né? Eles tentaram fazer isso em 97, 98 ali, no primeiro governo Talibã, mas foi por um curto período de tempo, porque eles viram que a gente precisa daquele dinheiro da droga, né? Para, enfim, seja para o que for aqui, para sustentar o país. E, enfim, é uma situação crítica que não dá para saber de fato o que é verdade, o que é mentira, mas talvez sim, essa preocupação com as drogas. Mas eu acho que a vigilância que eles já têm ali, se eventualmente eles têm ainda campos ali de papoula sendo produzidos, é gigantesca, né? Talvez a preocupação maior é de fato com a espionagem, né? Essa neura de perder ali o poder, de ter alguma questão nesse sentido. Tinha pedido de, pelo menos nesses checkpoints, assim, pedido de propina ou não? Não, em momento algum. Eu tive esse problema de pedido de propina. Na verdade, pedido assim de dinheiro foi comum no Egito.
Isso é curiosíssimo. Eu tava assim, já com aquela cabeça de Egito, de que qualquer lugar que você ia, eles te pediam dinheiro. Assim, qualquer coisa que eles fizessem. Eu lembro que eu tava entrando no mercado, o cara colocou um lacre ali na minha sacola, agora me dá dinheiro. E naquele dia eu nem tinha dinheiro, o cara pediu. Eu falei assim, olha, eu não tenho, só cartão. Aí ele falou assim, não, então vai ali no caixa eletrônico e saca um dinheiro. Eu falei, não vou fazer isso. Nossa, Mas no Egito é muito, muito isso. Assim, eles falam um preço, praticam outro. No Afeganistão eu não tive nenhum desses problemas. Assim, Egito assim é uma coisa que é muito crítica, é isso. Eu lembro que nas pirâmides, né? Eu comprei o ticket mais caro porque eu queria conhecer tudo, queria entrar mesmo ali o complexo das pirâmides ele é bem grande, né? Às vezes a pessoa compra só para entrar em uma pirâmide, eu comprei para visitar todo o complexo. Eu lembro que eu fui visitar algumas pirâmides menores, né? Algumas tumbas. O guarda me pediu dinheiro porque ele estava me mostrando Eu falei, não vou dar dinheiro, me nossa, desculpa, senhor. Era muito complicado, assim, no Egito. que coisa. Agora, no Afeganistão, foi uma experiência, assim, nesse sentido, completamente Mais diferente, tranquilo. né? Tá, entendi. Por favor, pode ir. E aí eu pedi essa autorização, né, do Ministério de Informação e Cultura, é um processo burocrático que, enfim, nem é tão divulgado né, dessa possibilidade. E, enfim, foi algumas entrevistas ali, me perguntaram, mas por que Afeganistão? Eu contei o porquê, mas foi algo bem, bem tranquilo também, é gratuito, eles listam ali todas as províncias que você deseja visitar. Então, foi algo bem, bem tranquilo e eles também se dispuseram a ajudar em tudo, assim. Então, tenho contato ainda com pessoas ali do Ministério, né? Acho que existe esse intercâmbio ali de culturas, né? Eles também têm interesse em conhecer mais sobre o Brasil, conhecer o que é a arte brasileira, é óbvio, né? Guardadas as suas proporções, porque a gente tem aqui um mundo muito diferente, mas existe esse interesse, assim, de conhecer mais a fundo, né? Sim, O sim. Brasil. Bom, então acho que as motivações, eu comentei um pouco sobre as minhas motivações, mas tem muita coisa por trás. Acho que essas três personagens aí que estão na tela são as três pessoas que mais me motivaram assim a pesquisar mais, entender um pouco mais sobre o Oriente Médio. O Pepe Escobar assim é um grande jornalista brasileiro que já navegou aí por todo o mundo, né? Não dá para dizer que só o Oriente Médio. Ele escreveu esse 21, o século da Ásia, que conta, né? Ele escreveu em 87, se eu não me engano, e ele traz uma visão, assim, quando você lê, parece que é tão atual, tão contemporâneo, um livro de ali mais de 30 anos, 35 anos, trazendo ali uma visão bem em consonância com o que realmente se tornou a Ásia, né? O Pepe Escobar, ele já veio no Brasil e foi uma das pessoas com as quais eu conversei sobre Afeganistão, né? Em 2022 ou 2023, eu já tinha conversado com ele, falando, olha, eu quero ir para Afeganistão, eu sei que você já foi, me conta um pouco mais. E aí foi ele que me deu essa dica, não, vai na embaixada de Dubai, tenta lá no consulado de Dubai e tenta o visto por lá. E aí foi, acho que talvez por causa dele que foi essa ideia de ir para Dubai para conseguir o visto. Uhum. E aí tem o Cleister Cavalcante, que foi, acho que, o livro inicial aí para os meus estudos, né? O Dias de Inferno na Síria, que ele conta a experiência dele na Síria. Ele tinha ido com o objetivo de ficar ali uma semana entrevistando as pessoas e foi preso logo no segundo dia da viagem. E aí ele narra nesse livro a visão dele na prisão, né? Então era uma história que se transformou em outra. Mas também é uma das pessoas que me inspirou. E ele, inclusive, ele foi na UFABC por um evento que a gente organizou, né? Eu tive o prazer de participar da organização desse evento. Então, eu conheci ele presencialmente. Tem uma frase que assim, ficou marcada para mim. Na parte de perguntas, uma dos nossos estudantes lá da UFABC perguntou, e a sua família? O que ela acha dessas aventuras, Eu ia da perguntar sua isso. e aí a resposta dele é a resposta que eu também dou quando me perguntam disso. No futuro, quem vai sofrer, né, com não, né, sofrer com as amarguras de não ter feito o que queria fazer, né, vai ser eu, né, não vai ser a minha família. Então,
é muito. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Se eu vou ter condições financeiras, de saúde, mentais, enfim, para poder fazer uma viagem como essa, para poder continuar explorando, continuar querendo fazer essas coisas. Então, conviver com remorso é a gente que convive, né? Só a gente conhece. Então, E aí, pode falar, desculpa. Não, essa resposta, ela realmente me marcou muito, assim. E aí você chegou lá no Afeganistão, chegou em Cabul, você ficou quanto tempo em Cabul propriamente? Olha, eu fiquei acho que 5 dias em Cabul, porque depois eu fiquei 2 dias em Bamiyan. Barmian é outra cidade lá? Bamiyan, outra cidade. E 2 dias em Kandahar e Panjshir um dia. Então foi mais ou menos isso. Kandahar foi pouco, então. Fiquei 2 dias só em Kandahar. Foi por causa dessa Kandahar, questão assim, do Talibã, de um sistema mais fechado, alguma coisa assim? acho que foi pelo cronograma como um todo da viagem. Assim, eu até queria ficar mais tempo como um todo para conhecer o país, mas acho que conciliando com as férias de trabalho mesmo. A ideia de ficar só 2 dias também, assim, eu consegui visitar todos os pontos turísticos mesmo. Então, consegui cobrir tudo que eu queria visitar. Mas, de fato, né, acho que Kandahar, ele tem um pouco mais essa dificuldade. E achei um pouco mais caro também, assim. Então, o hotel era mais $30, $40 ali, uma média. Porque tem essa questão em Kandahar, né? Eles não permitem que a mistura, né, de nacionais com estrangeiros. Então, eles têm hotéis dedicados a estrangeiros e hotéis dedicados a nacionais. Então, os hotéis eventualmente mais baratos, enfim, eu não podia ficar. Mas em Cabul não, em Cabul não tinha isso. Cabul não tinha isso. Cabul é uma gama de opções. É mais como mais cosmopolita. Sim, muito mais cosmopolita mesmo. E você encontrou muito estrangeiro lá em Cabul? Eu conheci Não digo encontrar, mas pouco. viu que tinha assim uma quantidade ou não? Tinha, sim, poucos, assim. Inclusive, assim, quando eu tava para tirar o visto, tinha uma pessoa que tava depois de 2 anos, né, fora, tava voltando para Cabul porque ele trabalha lá, né, era uma pessoa acho que, enfim, era algum país do norte da África, acho que era Argélia. E ele tava voltando ali para trabalhar, enfim. Então, assim, mas casos muito, né, pontuais, assim. Tinham turistas eminentemente, assim, eu vi homens europeus com essa característica um pouco mais aventureira, então tinha gente que estava de bicicleta, gente que gosta de escalar montanha, enfim, mas assim, não era uma quantidade muito expressiva. E agora que a gente está indo para a segunda parte, já você chegou a interagir com os talibãs, fazer uma conversa com eles, fazer uma entrevista com eles, não só com o nativo, mas com os talibãs mesmo, assim. E se você gostou dessa conversa, considere virar membro do canal para escutá-la por completo na nossa área de membros do canal. Esse podcast e esse canal só existem graças aos membros que ajudam e estimulam o canal. Então considere virar membro. Não só você terá acesso aos podcasts completos, mas também acesso antecipado aos vídeos semanais, lives exclusivas comigo e acesso ao grupo fechado do Telegram e aos vídeos dos cursos que são exclusivos para os membros, além de participar diretamente de futuros projetos daqui do canal Geopolítica Mundial. Você pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro e escolhendo uma das categorias. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.